Representações algébricas e correção de pesos nos perceptrons, exemplo didático 2 de 2. Temos o exemplo didático 1, que fica atrelado a esse vídeo que estamos fazendo agora, né? E esse é o exemplo didático 2, ou seja, a continuação daquele primeiro vídeo. Sou o professor André Gustavo Schaeffer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos fazer alguns cálculos, vamos avançar naquela sequência, vínhamos falando de um modelo de previsão na forma y igual a x, ou seja, previsão igual a 1 vezes x. A gente viu que quando tínhamos, na verdade, para as mesmas entradas 3, 4, 5, 6 e 7, valores dobrados de fato ocorridos no mundo real, né? 6, 8, 10, 12 e 14, tivemos que fazer um ajuste no nosso modelo, porque antes ele estava na forma previsão igual a 1 vezes x, o que gerou erros para cada uma das situações e um erro total igual a 25. Né? Quem não viu a parte introdutória, a parte 1, precisa ver a parte 1. Tá? Eu estou apenas fazendo um apanhado. O ajuste que foi feito, com base na nossa inteligência, na nossa percepção e capacidade de reconhecer padrões, foi mudar esse valor de 1 para 2. Então eu falei que o computador ele não tem essa capacidade intuitiva, essa inteligência para fazer isso, certo? Então a gente vai, na verdade, verificar que alternativas que nós teríamos e verificar como que nós poderíamos fazer para que o computador fizesse esse cálculo de uma maneira mais apropriada. Essa é a situação que eu proponho então para compreensão. Bom, aqui eu vou trabalhar com 8 entradas, então 8 ocorrências, né? 8 entradas por consequência. E agora a gente tem que atentar para o seguinte, ó. Nem sempre os dados estão prontos ou organizados. Vejam que nos exemplos anteriores nós tínhamos eles bastante organizados, inclusive eles estavam organizados em ordem crescente. Né? A gente pode organizar esses dados em ordem crescente, não tem problema nenhum, mas o ajuste do modelo às vezes deve ocorrer por demanda, a cada novo valor obtido. Se eu tenho algo que está aprendendo por demanda, ou seja, está aprendendo, né, aprendendo a caminhar enquanto caminha, né? Ou seja, está em funcionamento e se aprimorando, o ajuste de pesos é realizado com base nos acertos ou nos erros que ocorrem no meio do caminho. Né? Então ele está sempre sofrendo ajustes. Esse é um porém. O segundo porém seria qual? Não seria adequado realizar todos os cálculos para os dados existentes para somente após recalcular os pesos? Quanto tempo duraria para um modelo se ajustar se fosse feito assim? Vejam bem, o que a gente fez aqui? Ó? A gente esperou obter todos os dados de entrada, verificar todos os fatos ocorridos para aqueles dados de entrada, e aí sim, em cima disso, fazer inferências. Né? Poderíamos inserir, vamos dizer assim, né? A estatística funciona desse modo, né? Ou seja, eu coleto os dados de um modo geral e depois eu faço inferências acerca daqueles dados, né? E dos resultados que se obteve. Né? É aquela etapa classificatória, então, na qual se inserem todos os processos da estatística inferencial. Só que assim, ó, nem sempre eu vou ter todos os dados. Em outras palavras, eu poderia ter a seguinte situação. Ó. Na verdade, que é o que eu vou fazer aqui nessa planilha. Ó. Eu tenho a primeira ocorrência e eu já saio aprendendo sobre a primeira ocorrência. Mas eu não tenho acesso ainda às outras ocorrências. Essa aqui é a ideia. Ó. Ok? Então, nesse caso, nosso modelo, inicialmente, ele era... A gente pode deixar aqui qualquer valor, tá? O peso inicial para a variável, a gente pode assumir que é sempre 1. Né? Nas redes neurais também funcionam assim. Às vezes os pesquisadores preferem colocar pesos aleatórios que o próprio computador escolhe, tá? O que interessa é que o ajuste dos pesos, que é a descoberta do conhecimento, seja feita de maneira o mais rápido possível. Então a gente pode deixar 2, porque era o último que a gente viu aqui, né? O último que a gente permaneceu nesse mesmo modelo, tá? Tanto faz. Então nesse caso aqui, ó, nós temos a primeira ocorrência. Como vocês podem ver. Ah, tá. Vamos só terminar de ler aqui, ó. O que mais que a gente deve atentar? Ó? Outras razões, né? E se as entradas positivas para x gerassem saídas negativas? Vejam bem que a gente nem está trabalhando com isso nesse modelo. Para torná-lo mais didático possível, eu só estou utilizando valores positivos. Né?
Então a solução para esse caso seria realizar ajustes a cada entrada, ou, nesse caso, a cada valor de x processado ou analisado. Certo? É o que a gente vai fazer agora, ó, nessa nossa simulação. Então eu estou fazendo ajustes no meu modelo a cada ocorrência. A primeira ocorrência é o valor de entrada 10 para x. Pelo meu modelo, ele está prevendo que deve acontecer na realidade 20. Né? Só que, de fato, o que foi coletado para essa variável, seja ela qual for, já expliquei isso, né? Não interessa o que aconteceu no momento 10 ou aconteceu para uma entrada, um leitor de algum código numérico, seja lá do que for, valor 10, na verdade o reflexo, né, que teve disso, a consequência que teve dessa entrada foi algo de dimensão, vamos dizer assim, igual a 120. Não interessa o que, é uma relação de causa e consequência. Né? Então o meu modelo previa 20, só que de fato ocorreu 120. Um erro igual a 100. Aqui ele está somando todos os outros, portanto está chegando em 792. O que a gente precisa fazer para fazer o ajuste desse modelo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês agora. Ora, com base na nossa intuição, eu não sei vocês, mas eu dividiria, né? Eu vou voltar só para ficar mais fácil ainda, ó, o meu modelo da forma original, igual a 1x, mas eu dividiria o y de fato dividido pelo y previsto, né, ou pela previsão, então nós temos aqui uma diferença de 12. Então, de imediato, nós poderíamos fazer isso aqui, ó, dizer que o nosso modelo nada mais é do que 12 vezes x. Olha o que deu para esse caso aqui, ó. Já me deu um erro igual a zero. Então eu fiz um ajuste perfeito nesse caso. Né? Usei a minha inteligência de estabelecer a relação entre o 12 e o 10 e fiz o inverso. Multipliquei 12 vezes o valor da variável x e tive um erro igual a zero. Vou ler agora a segunda ocorrência. Segunda ocorrência eu tinha entrada 1, previsão 12, só que de fato ocorreu 16. Agora, só um esclarecimento. Quem colocou esses valores y de fato? Foram valores que eu inventei. Eu não sei a que variáveis se refere, como eu expliquei antes, mas eu inventei esses valores para que tivesse um mínimo de sentido, né, e que refletisse uma realidade que não se submete a leis matemáticas. Ou, né, voltamos àquela questão final do último vídeo, se ela se submete a leis matemáticas, não estão sendo consideradas todas as variáveis nesse modelo. Né? A gente está considerando apenas uma variável de entrada. E para uma variável de entrada está acontecendo erro. Certo? Então esses valores aqui foram inventados por mim, certo? Mas com algum sentido assim, né, entre um e outro, para que pudesse ser de fato um exemplo didático que fizesse um pouco de sentido. Vejam que houve erro aqui, ó. Pelo nosso modelo, 12 vezes x deveria ter dado 12 e de fato deu 16. Nós não podemos mudar essa realidade aqui. Então eu tenho um erro de 4. Puxa vida, mas e agora? Como é que nós, então, já que a gente está fazendo o ajuste manual no modelo, nós vamos resolver esse problema? Aqui em cima, nós teríamos o quê? Nós teríamos que calcular mais ou menos. Se deu erro aqui em cima, deu um erro, não deu erro, mas aqui deu erro de 4, a gente podia diminuir um pouco esse valor aqui para tentar fazer que desse um erro, que a soma desses dois erros aqui fosse menor que 4, vamos dizer assim, né? Então talvez eu poderia aproximar mais esse 12 do 16. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, 12,3 talvez. Foi pior, ó, se a gente for ver, ó. Porque aqui ficou em módulo, né, 3, e aqui em módulo também já era positivo 3,7. O erro passou para, em módulo, 6,7, era pior do que estava antes. Corrigir o modelo de 12 para 12,3 ficou pior do que estava antes, certo? Então aqui o que a gente vai fazer? Vai tentar 12,2 talvez. Ficou ruim ainda, ó. 12,1. Antes era 4, né? 12. Então vamos colocar 11,9 talvez. Veja como é difícil, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ler o próximo valor. Vamos deixar em 11,9. Vamos ler o próximo valor. E vamos ver se não complica ainda mais, tá? Então, a entrada foi 6. Segundo esse modelo atual, né, é previsto 71,4, porque ele está multiplicando 71,4. Desculpa,
ele está multiplicando 6 vezes 11,9, nesse caso, encontra 71,4. Só que olha o previsto, 109. Agora o erro foi grande. Então eu não tenho jeito. Se o meu erro, somando essas três ocorrências até agora, me dá soma, né, 42,7, vamos tentar diminuir. Como? Eu tentaria aproximar o 71,4 do fato que ocorreu, que foi 109. Né? Então eu vou aumentar esse coeficiente aqui. Vou colocar lá para 15, talvez. Antes eu tinha... antes eu estava somando um valor negativo nesse cálculo, né? Não, eu não estava. Antes a soma desses aqui era só um valor positivo, que deu 42,7. Nesse caso aqui, ó, quando eu colocar aqui, vamos colocar... Não me lembro qual número eu coloquei agora há pouco, mas vamos colocar 14. Aqui nós teríamos, ó, em módulo, né? A soma tinha dado 42,7. Vamos colocar 14. Em módulo, nós teríamos um erro de 20 mais 25, que dá 45, 46, 47. Piorou, ou seja, para 14 piorou. Então eu teria que chutar aqui, sei lá, então vamos colocar 13, talvez. Também não foi bom, ó. 31 mais 3, 34 e mais 10 em módulo, 44. Estava 11,9, 12,5, quem sabe? 34, 39, 40, 41, 42,5. Bem, até melhorou, né? Porque se eu não me engano antes tinha dado 42,7, né? Nesse aqui. 42,7, ó. Então a gente conseguiu uma melhora. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que vejam como é difícil especular, chutar qual vai ser o valor correto a ser colocado a cada correção de erro. Compreende? Vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar fazer rapidamente para os outros, ó. Nesse caso aqui, se eu tenho 11,9, só que agora vamos olhar para o valor total de erro, ó. 11,9 está me gerando um erro total, né? Isso que na verdade aqui ele está fazendo somatório, ele está considerando erros negativos, ele está descontando. Na verdade, um erro negativo nesse caso ele é tão grave quanto um positivo, né? O mais correto seria a gente extrair o valor absoluto, ó, né? Dessas diferenças. Ctrl C, Ctrl V. Isso. Em valor absoluto, então ele estaria chegando a 98,9. Né? Vamos fazer essa correção aqui, ó, deixando os valores absolutos. Depois eu já vou fazer para as outras também aqui de baixo. Ó. Colocando o valor absoluto em cada uma delas. Ctrl C, Ctrl V. Isso aí, pegou o valor absoluto. Valor absoluto do erro. Ctrl V. Ok, aqui não tem problema, são valores positivos e eu não vou alterar nessa parte aqui, nessa aqui sim. Eu tenho que voltar os valores depois para valores não absolutos, mas eu vou explicar por que depois, tá? Vai ficar bem fácil de entender. Pronto, aqui terminou. Então, vejam bem, só para esse caso em particular, eu estou ensinando então que o que interessa é o valor absoluto do erro, tá? E aí nesse caso aqui, ó, nos nossos chutômetros, a gente não está, a gente está simplesmente tentando diminuir esse erro total, certo? Quanto mais próximo de zero, mais preciso é o nosso modelo. Então, para o próximo valor aqui nós teríamos, ó, a diferença de 261 para 307, o que me obrigaria a aumentar um pouco o modelo. Então eu aumentei, ficou mais próximo a 275 agora de 307. Teria que aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para 15. 330 para 307, né? Vamos diminuir um pouco para 14. Só que vamos ver como é que estão ficando os outros, ó. 294 para 256. Eu teria que diminuir ainda mais agora aqui, ó. Aqui ele já acertou, ó, mas aqui eu tenho que diminuir. Só que quando eu diminuir agora, ele vai errar para o de cima também. Compreendem o problema? 13,9 talvez, né? Então esse que é o problema. Na verdade, quando a gente tenta corrigir para um lado, a gente é um cobertor curto, né? Puxa, tapa alguma coisa e destapa outra, certo? Vamos deixar por aqui, tá? Então nós temos a seguinte situação. Chegamos então a um erro total de 110, alguns chegamos bem próximos, com bem pouco erro, né? Então esse ficou o nosso modelo. Previsão é igual a 13,9 vezes x, ok? Só que olha só, pergunta que eu faço para vocês. Qual é o nosso algoritmo? Qual é a nossa lógica? Aumentar na razão entre fato e previsão? Fato e previsão? Divido o fato pela previsão?
para verificar o quanto eu aumento o meu peso, porque o nosso grande objetivo aqui é saber quanto se aumenta ou quanto se diminui o peso de cada uma das variáveis. Nesse nosso caso, nosso modelo tem apenas uma variável, certo? Agora, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, como que tu vai dizer isso para um computador? O que é um pouquinho para ele? Tu vai ter que colocar esse valor fixo, quanto ele tem que aumentar e quanto diminuir. Um número aleatório, ou seja, ele inventa um valor e simplesmente coloca para verificar, e aí pega e joga tudo numa matriz ou num vetor e depois busca pelo menor erro encontrado e pega aquele valor assumindo que é o melhor peso, né, encontrado. Isso aí, daí que eu escrevo aqui, daí sim, isso é o cúmulo do empirismo, né? Ou seja, são chutes sem, na verdade, nenhuma lógica por trás, né? Não desconsiderar a importância da geração de números aleatórios, tá? Existem as chamadas simulações de Monte Carlo, por exemplo, os números aleatórios são extremamente úteis na ciência da computação, na modelagem matemática, tá? Mas nesse caso, nem pensar. Né? Vocês vão entender mais abaixo por quê. Ok? Então, vamos supor que, pensando na lógica que a gente encontrou então que 13,9 vezes x fosse a melhor situação para esse caso aqui. Eu uso exatamente os mesmos valores de entrada e os mesmos valores de y fato nos exemplos aqui para baixo. Tá legal? Então, vejam só. O que o Perceptron nos ensina, né? Então essa equação aqui nós vamos chegar agora. Não sou eu que estou inventando, né? Na verdade, então é todo o desenvolvimento que houve. Então, enfim, a partir do Perceptron de Rosenblatt, lá em 1968, né? Acho que a publicação foi de 1968. Talvez eles tenham começado, obviamente, esse desenvolvimento, né? Isso um pouquinho antes, né? Mas a grande publicização do Perceptron e talvez a data que deu origem ao nascimento, então, né, da inteligência artificial, isso tem na Wikipédia, tenha sido no ano de 1968, 68 ou 58. Agora não custaria nada a gente buscar aqui, né, o Perceptron de Rosenblatt. Então ele data de, vamos ver o que a gente, Perceptron Wikipedia, ó. 1958, ó, tava falando errado para vocês, ó. Rede neural artificial, fazem menção à rede, né, inventada em 1958 por Frank Rosenblatt, né, e outros. Legal? Então, vejam só, vamos pensar o seguinte, a gente precisa considerar para o novo valor de peso, agora não sei se vocês concordam. Primeira coisa, o peso atual. Como que eu vou pegar esse valor aqui que era de 13,9 e eu vi que deu um erro de 110,70 e vou colocar, por exemplo, 0,26? Um número aleatório qualquer. O meu erro vai disparar lá para cima. Se o meu peso já era 13,9 e deu um valor de 110, você tem que concordar comigo que se eu colocar 269, não há uma probabilidade de que esse erro diminua. O número era 13,9 para 269, é uma proporção absurda. É uma diferença absurda, né? Se eu colocar um número tão grande assim, muito provavelmente o meu erro vai aumentar. Não é verdade? Esse aqui no caso é o erro absoluto, porque a gente fez aquela, né? A gente estava olhando o erro total, vamos dizer assim. Então, se a gente for ver, a gente tem que fazer um aumento levando em consideração o peso atual. Essa que é a ideia, ou seja, ele não pode fugir muito, ficar muito distante do peso atual. É isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Para considerar um novo peso, um novo valor de peso, o peso atual deve ser considerado. Portanto, vejam isso daqui agora, é muito interessante. Porque essa frase, tudo isso que eu falei para vocês, ela é transformada de maneira algébrica nisso daqui. O novo peso é igual ao peso atual. Nesse momento aqui, dá para se dizer que ele é diretamente proporcional, né? Porque afinal de contas o novo peso é igual ao peso atual. Está estabelecida apenas essa relação por enquanto. Ele vai ser somado com alguma coisa. Vejam bem, se ele for somado com algo negativo que venha depois, então dá para se dizer que ele vai ser diminuído de alguma coisa, né? Então a gente pode colocar despretensiosamente esse sinal de adição, porque isso vai se transformar em menos alguma coisa ou mais alguma coisa depois. Então, fato é que nós precisamos levar em conta o peso atual. Ponto. Essa pergunta agora, ó.
Aumentar o quê? Aumentar para cima o peso ou para baixo? E se sim, baseado no quê? Vejam que nós éramos inteligentes. Nós fazíamos o cálculo lá em cima e sabíamos que tínhamos que aumentar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Não é verdade? Né? Ora, vai depender do erro. Se o erro for positivo, é porque a previsão que foi feita foi maior que a de fato. Ok? Deve-se baixar o novo peso para tentar baixar a previsão. Se o erro for negativo, é porque a previsão foi menor do que o fato ocorrido. Portanto, deve-se aumentar o novo peso para tentar aumentar a previsão. Não é verdade? Né? Então, o novo peso tem que ser igual ao peso atual e mais o erro. Se esse erro for negativo, fará diminuir o peso atual. Em outras palavras, se aqui eu tiver um erro de 10, né, e eu coloco e ele for negativo, menos 10 no caso, eu vou ter peso atual menos 10. Portanto, eu vou estar diminuindo o próximo peso calculado, que era justamente o que eu queria. Já temos uma forma um pouco mais inteligente, ó, certo? Só que aí para a gente fazer essa simulação, eu já vou fazer aqui embaixo o seguinte, ó, né? Vou fazer aqui em cima, ó. Vamos trocar todas de novo. Por isso que eu estava meio que com receio de colocar o valor absoluto delas. Ó. Eu vou manter da forma como elas estavam antes, mostrando pesos negativos agora, tá? Porque já passamos então daquela explicação. Então nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, conforme a gente compreendeu até agora, ó, se eu tive nesse primeiro cálculo, né, para esse valor, vamos supor, um erro negativo, a minha previsão 139 foi maior que 120. Então eu teria que diminuir esse peso para tentar fazer com que essa previsão fique, se possível, idêntica ao que de fato ocorreu. Eu vou tentar mudar aqui para 13,8. De fato, o erro diminuiu. Então, quer dizer, o ajuste para baixo dessa fórmula deve levar em conta o erro. Se o valor previsto foi acima do que de fato ocorreu, eu tenho que tentar diminuir esse peso para que o erro seja menor possível. É verdade? Vamos fazer mais uma, ó. De 138 para 120, eu vou tentar diminuir aqui também, ó. 13,5. Vejam que o erro diminuiu, né? Ele era, na verdade, assim, matematicamente ele aumentou, mas ele ficou mais próximo de zero, né? De menos 19 para menos 18, agora de menos 18 para menos 15. Um erro negativo e um erro positivo são igualmente ruins, né? Nesse nosso caso. Ok? Então nós temos que levar em conta o erro, certo? Agora, o que mais? Por fim, outro culpado, como eu chamo aqui, ó, pela geração do valor de previsão é o valor de entrada. Ou seja, o próprio valor da variável x. Então, ele deve ser considerado no cálculo do novo peso. Como? Assim, né? Ou seja, o novo peso deveria ser igual ao peso atual mais o erro mais o valor da variável x? E a minha resposta é: até poderia ser, hipoteticamente. Certo? Agora veja bem. Então, daria certo a inteligência artificial ou um perceptron com o cálculo dessa forma? Poderia dar, mas eu asseguro que as margens de erro seriam maiores. Ou, se não fossem maiores, o tempo para se encontrar a resposta e o tempo para se encontrar a maior precisão possível seria maior. O tempo de geração dos modelos, como a gente diz. Mas o valor de x, então, que gerou a saída errada, seria pouco culpado se fosse apenas somado. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente diz, potencializa-se a sua culpa. A gente diz, não, é uma expressão que eu costumo usar em sala de aula. Como que eu potencializo a culpa dele ou a influência dele? Eu não faço através de uma soma. Eu pego e multiplico pelo erro que ele mesmo gerou. Eu multiplico ele, o valor de entrada, pelo próprio erro que ele mesmo gerou. Ou seja, o novo peso a ser testado é igual ao peso atual, que foi um dos culpados por ter gerado, né? Um dos culpados por ter gerado a saída, mais o erro, se positivo, ele vai ser um valor positivo aqui, se negativo, negativo, multiplicado pelo seu valor de x.
Vejam que aqui ó, nós já estamos bastante próximos da fórmula original que os caras lá em 1958 propuseram para um neurônio artificial. Certo? Vamos fazer alguns cálculos agora. Ó. Eu só quero primeiro, novamente agora então, tirar o absoluto, porque nesse caso aqui a gente está trabalhando com a possibilidade então de erros negativos e positivos sendo diferentes, né? Então eu vou simplesmente só tirar dessas fórmulas aqui, que antes eu coloquei. Na verdade não precisaria nem ter colocado, né? E sim só naquele caso para explicar. Vou fazer Ctrl C, Ctrl V, e aí finalmente então, nesse caso aqui a gente não alterou, né? Eu estou olhando a fórmula ali, e nesse caso aqui a gente alterou, então já vamos tirar também. Ctrl V, legal. Fechou. Então estávamos aqui, ó, e agora vamos calcular então. Ó. Então nós temos todas as mesmas ocorrências e os mesmos valores y de fato, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer alguns primeiros cálculos aqui, ó, só para vocês entenderem, depois eu já tinha terminado de fazer todos os cálculos, né, senão o vídeo vai ficar muito demorado. Nós estávamos partindo, olha só, a minha proposta era que o novo peso fosse calculado levando em conta o peso atual. Significa que nós estávamos partindo de 1, certo? Então, vejam bem, eu parti de um valor aleatório 1, arbitrário 1. Eu coloquei o valor 1, né? Porque era o valor que a gente tinha usado nos outros modelinhos simples aqui, ó, da parte 1 do vídeo, certo? Já expliquei, poderia ter sido qualquer outro valor. O Perceptron consegue se ajustar. Mesmo que tu tenha colocado um valor muito alto ou muito baixo aqui, ele consegue se ajustar. Pode demorar mais tempo, menos tempo, tá? Então, às vezes, como eu falei, usa-se valores aleatórios, às vezes simplesmente partem de 1, partem de 0, né? Eu vou usar 1. Nesse caso aqui, ó, na primeira ocorrência, então, houve o quê? A entrada 10, foi previsto 10 e o y de fato ocorrido foi 120. Deu um erro de 110. Porque 120 menos 10 é igual a 110. Agora vejam bem, não há mais intuição, não há mais a nossa inteligência para fazer essa correção. Nós transformamos isso numa fórmula. Qual fórmula? Essa daqui, ó. Certo? Até a gente podia colocar essa fórmula aqui ou deixar ela aparecendo, né? para fazer os cálculos, ó. Ah, é melhor a gente tirar ela daqui, ó. E colocar ela, de repente, aqui em cima. Aqui em cima, ó. Vou mesclar essas células aqui. Ctrl V. Aqui tá bom. Então vamos lá. Deu um erro grande. Então, o novo peso a ser calculado para processar a segunda ocorrência vai ser dado por o quê? Por 1, que é o quê? O meu peso atual, somado com 110, que é o meu erro. Isso é entre parênteses, tá? Na verdade, até não precisaria estar entre parênteses, porque eu tenho um sinal de multiplicação aqui, né? Mas fica mais claro da gente entender. Multiplicado por 10, que é o quê? O meu valor previsto, né? Desculpa, a minha entrada, né? É o peso atual mais o erro vezes a entrada, que é o valor de x, ó, que é o valor 10, certo? Quanto deu o meu erro, então? 1.100, novo erro. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse valor de 1.100 para cá. E vou processar a segunda ocorrência agora. Vamos ver como é que ficou. Na segunda ocorrência, que entrou o valor 1, eu tive a previsão, então, era 1.100 vezes 1, que deu 1.100, só que de fato ocorreu 16. Olha o tamanho do erro que ele gerou agora, 1.084. Certo? Preciso recalcular esse erro. Certamente vai ser um erro para baixo. Vejam como funciona agora. Ó. Por que o erro vai ser puxado para baixo? Porque o valor aqui é negativo. O erro vai ser puxado para baixo. Né? Então vamos lá. O meu próximo peso a ser calculado vai ser o meu peso atual, que é 1.100, mais menos 1.084. Vejam como eu já tinha calculado isso aqui antes, ó, portanto eu já deixei pronto. Vezes 1, que é o meu valor de entrada, que foi o meu último valor de entrada. Olha para quanto ele vai. 16. Foi um chute bem dado, assim, um cálculo bem feito aqui para chegar em 16. Vamos adiante. Vou processar a terceira entrada. A terceira entrada é 6. 6 vezes 16 deu 96. Devia ter dado 109. Tem que fazer um pequeno ajuste para cima agora, porque o erro foi positivo. Ó. Então eu vou calcular o próximo peso. 16, que é o meu peso atual,
13, que é o meu erro, e 6, que é o valor de entrada. Meu peso foi para 94. Legal, vou colocar aqui, ó, 94. Próximo processamento agora, então, é o quarto. Nesse caso aqui, ó, eu tinha 22 vezes 94, que deu esse valor, só que tinha que ter dado bem menos. Olha o tamanho do erro, ó, menos 1761. Então eu vou vir para cá, vou pegar o peso atual, que é 94, somar com menos 1761 vezes 22, que é o valor de entrada, e vou ter menos 38.648, novo peso. Menos 38.648. Legal. Olha só o que causou isso daqui, né? Um erro total de 2.744.942. O que está acontecendo agora? Ó? Será que com essa lógica, que já é a lógica, né, da fórmula do Perceptron, eu conseguiria fazer um ajuste preciso? Eu acho que conseguiria. Talvez demorasse muito tempo para fazer isso, e como os números estão numa representação muito grande, estão com muitas casas, né, os números estão expressivamente grandes, estão ficando cada vez maiores, talvez eu encontrasse um problema de overflow, né, quando as variáveis da minha linguagem de programação não conseguem guardar valores tão grandes. Vejam que o que ia acontecer depois, ó, na próxima correção de peso, eu ia chegar no peso 17.010.496. Ah, será que ele não ia se perder? Talvez desse overflow, como eu falei para vocês. Então está faltando alguma coisa aqui, porque a gente já viu que a gente consegue deixar a lógica inteligente, né, considerando erro para cima e erro para baixo, numa única equação. Só que aqui, ó, os números estão assumindo proporções aí que podem ocasionar problemas maiores e simplesmente deixarem de funcionar. Qual que é a solução para isso? Ó? Vamos descer então. Ó. Agora a gente faz uso de uma chamada taxa de aprendizado. Nada mais é do que um coeficiente, um percentual, ou um coeficiente, na verdade, não expresso numa potência de 10, né? Ou seja, um número, n, certo? Alguns confundem um pouco isso, né? Um coeficiente é um número que tu tem de uma divisão por outra. Mas um coeficiente não é um percentual? Não. Se tu representar um coeficiente numa potência de 10, no caso no valor 100, 10 ao quadrado, né, ele se torna um percentual. Um coeficiente é um coeficiente. Um coeficiente não é um percentual. Né? Mas no fim das contas, a mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Porque 0,1 é um coeficiente que corresponde a 10%. Então, esse coeficiente n, ou essa taxa de aprendizado, só que quando a gente fala taxa, a gente está falando de taxa percentual, né? Ela vai ser o quê? Utilizada na equação. Vejam que eu pego o erro, multiplico por x, que me deu aqueles números enormes antes, só que agora eu multiplico por um número pequeno, justamente para que os valores não sejam muito grandes. Certo? Então vejam bem o que eu vou ter. Esse meu n aqui, a gente vai começar trabalhando com ele, ó, nessa minha experiência, ó, esse n pode ser, em tese, qualquer valor. Certo? Entre 0, né? Se a gente está falando em taxa, entre 0 e 100, né? Ou se a gente está falando apenas em coeficiente, entre 0 e 1. Só que vimos que se ele for perto de 1, o computador trabalhará com valores muito altos. Né? Então a gente viu que ter ele igual a 1 é a mesma coisa que não tê-lo. Na verdade, que é o que tinha na fórmula acima. Portanto, a gente vai fazer um teste. Ó. A gente vai colocar o valor de 1%, ou que corresponde ao coeficiente n igual a 0,01. Justamente para que esses valores não saltem muito para cima e nem muito para baixo. Vamos fazer isso? Ó? Então tá aqui. Ó. Já deixei aqui mais ou menos pronto. Eu vou fazer agora essa cópia aqui, só para a gente ter acesso à fórmula. Né? Aqui embaixo. Ctrl V. Então vamos lá. Ó. Vamos começar de novo com peso igual a 1. Certo? Vou colocar 1 na variável x. Então nós temos que se a entrada foi 10, minha previsão era 10 e de fato aconteceu 120. Portanto, qual é o ajuste que eu tenho que fazer? Meu novo peso vai ser o meu peso atual, somado com 110, que é o meu erro, multiplicado por 10, que é o meu valor atual de x. E agora, vejam só, eu não paro por aí, eu multiplico por uma taxa percentual de 1%, ou seja, pelo coeficiente 0,01. Olha o valor que eu tenho então, ó.
eu tenho um valor bem menor, né? O novo peso passou para 12. Antes ele tinha passado para quanto? Ele tinha passado para 1.100. Certo? Então aqui, ó, vou alterar para 12. Vamos adiante então, ó. No próximo caso, 1 vezes 12, né, é igual a 12. Tinha que ter dado 16. Diferença de 4. Vou empurrar para cima de novo. Meu novo peso vai ser o peso atual 12, somado com 4, que é o meu erro, multiplicado por 1, que é o valor de entrada, vezes 0,01 de novo. Essa taxa se mantém, né? Quanto deu? Olha como ele subiu pouco agora. Como o ajuste ele fica mais preciso. Ele vai ficando mais preciso. Ele subiu pouco, foi para 12,04. 12,04. Ok? Vamos para o próximo. Processou 6 vezes 12,04 dá 72, tinha que ter dado 109. Erro de 36,8. Vamos adiante. Novo peso é o peso atual, 12,4 mais 36,8, que é o erro, vezes 6, que é o valor de entrada, e vezes o aprendizado, 0,01. Quanto deu? 14,248. 14,248. Dentro dessa mesma lógica, olha o que a gente vai ter, ó. Eu já fiz todos esses cálculos, ó. A gente vai ter o erro alternando, agora ia gerar um erro negativo, portanto ele seria baixado, né, para 12,818, novo erro negativo para a próxima entrada, baixado para 10,046, iria subir depois para 16,646, até chegar em 8 passadas, em 8 correções apenas, ao valor 16,56. Vamos colocar aqui o 16,56, só para ver como é que ficaria, ó. Então, nós teríamos erros. Não vamos olhar agora para o erro total, porque tinha valores positivos e negativos e ele simplesmente está somando, né? Mas nós temos valores aqui, ó. O maior erro encontrado foi em módulo 91,8, ó. Estão vendo aqui? 91,8. Vamos ver qual teria sido o maior erro encontrado se nós tivéssemos o modelo 1x, por exemplo. Teria sido bem maior, ó. Teria sido 285, né? Vamos ver qual teria sido o maior erro se nós tivéssemos o modelo que ele encontrou no primeiro caso, o último que a gente colocou foi 13,5, ó. Vamos fazer essa simulação aqui embaixo, ó. Aqui a gente chegou em 16,56, né? Vamos colocar, se fosse 13,5, nós teríamos mais precisão ainda, ó. O maior erro encontrado naquele chute que a gente estava dando com a nossa precisão tinha sido 40,5. Mas então, peraí, nós somos mais inteligentes do que ele? Calma, ele fez apenas 8 correções de peso. Mas quantas correções de peso então ele faz para ele ficar bom? Depende do caso, depende do número de valores de entrada, etc, né? Mas para vocês terem uma ideia, até eu tenho um vídeo aqui embaixo sobre o qual eu falo, né? Só que isso aqui é na próxima, é logo na sequência. Mas para vocês terem uma ideia, se ele for processar, sei lá, numa linguagem de programação, não estou nem falando do Arduino, mas fazer 1 milhão de correções de peso é uma coisa que ele consegue fazer em 1 segundo. Dependendo do cálculo, 10 milhões de correções de peso ele faz em 1 segundo. Entende? Então, é muito injusto dessa forma achar que ele não consegue competir conosco, vamos dizer assim, né? Se formos falar em 8, 10, 15 correções de erro, é capaz da nossa intuição ter mais precisão do que ele. Agora, para ele fazer 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de correções, ele precisa de 1 segundo, um computador, né? Então, aí sim, não tem como a gente competir com ele. Ele vai ser muito mais preciso, certo? Então, ele saiu perdendo da gente aqui, ó, porque ele chegou em 8 correções de peso no valor 16,56, que gerou um errinho um pouquinho maior em cada uma das variáveis, né? Tá legal? Vamos adiante, já estamos terminando, ó. Erro, agora olha só, poderia ser também simplesmente substituído por -1 se negativo ou por 1 se positivo, em vez do seu valor original. Como que ficaria isso? Ó? O novo peso seria igual ao peso atual, mais o erro, só que agora ou -1 ou 1, multiplicado pelo valor de x e multiplicado pela taxa de aprendizado. Certo? Para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui do YouTube, ó, que eu tenho no meu canal, que ele tem um nome, né, Perceptron em C para diagnóstico de câncer de mama baseado em dados reais,
Eu só cito esse vídeo como exemplo porque eu acho ele bem interessante, uma vez que nesse caso aqui, há, em primeiro lugar, dados reais, em segundo lugar, um único neurônio artificial, e a gente chega, muito curiosamente, ó, a uma taxa de acerto de 95,45% no diagnóstico de câncer benigno ou maligno. Então, veja, olha que curioso que é, né? São, eu não me recordo agora quantos registros tem, mas tem em torno de 700 registros, mais ou menos, em torno de 700 registros analisados, né? E 30 variáveis. E com essas 30 informações sobre tumores de mama, né, através dessa técnica Fine Needle Aspirate. Então, esses dados são da Universidade de Wisconsin, né, nos Estados Unidos, são dados reais. Então, veja que um perceptron consegue dizer se, com base em 30 informações daquelas células, né, obtidas então por essa técnica, se aquele câncer é benigno ou maligno, com uma taxa de precisão de 95,45%. E isso daqui, por que eu estou falando disso? Isso daqui eu estou falando porque isso foi feito dessa maneira. Foi feito através exatamente dessa fórmula aqui, ó. A correção de erro, né, dos pesos, né, a correção dos pesos era feita dessa forma. Novo peso igual a peso atual, mais o erro sendo menos 1, puxando para baixo, ou puxando para cima sendo igual a 1, levando em conta o valor de entrada e uma taxa de aprendizado. Ok? Só para citar um exemplo. Então, porém, nesse caso, atentaram para o seguinte: erro com valores menos 1 ou 1 geraria uma correção muito pequena se a taxa de aprendizado permanecesse em 0,01. Daria certo? Certamente. Mas para esse exemplo em particular, como a gente tem só 8, né, trocas, vamos aumentar um pouquinho essa taxa de aprendizado para, vejamos, né, de 1%, como estava antes, para 10%. Senão, precisaria de muitas passagens, muitas correções para ele chegar logo a alguma coisa que a gente pudesse observar. Então, essa simulação que eu fiz aqui, ó, é a mesma coisa de antes. Nós não vamos repetir ela por completo, tá? Mas aqui nós tínhamos, então, uma simulação correspondente às correções de peso para taxa de aprendizado 10% e erros menos 1 ou 1. Né? Nós começamos com peso igual a 1, ele mudou para 2, foi corrigido para 2. De 2 foi corrigido para 2.1, depois para 2.7, 4.9, 7, 8,1, 8,6 e 8,8. Então veja que ele só aumentou, certo? Quando ele estava em 8,8, ele chegou a esses erros máximos aqui, ó. Vocês podem ver então que ele chegou a um erro máximo na leitura 4, ele teria gerado um erro, né, nesse peso de 8,8 de 113. Então ele foi se corrigindo com o passar do tempo, né? Vamos mais adiante agora, ó. Essa é a nossa última simulação então, ó. Então eu vou fazer a simulação já com a fórmula então do perceptron, né? Que nós temos então, que é essa fórmula aqui, né? Ou seja, novo peso é igual ao peso atual mais o erro, sendo menos 1 ou 1, multiplicado pelo valor de entrada e multiplicado por uma taxa de aprendizado. Só que no último caso, então, já para finalizar, nós estamos trabalhando então com uma taxa de aprendizado de 0,2, tá? Ou seja, ele corrige 20% a cada passagem, certo? Com base então nas variáveis então conforme a fórmula. Vamos ver como é que ficaria nesse caso aqui, ó. Nós teríamos então a entrada 10, só que vamos começar então daquele valor 1, que a gente começou para todos os outros. Teríamos a entrada 10, aconteceu 120, previsão 10, né? Erro 110, vamos fazer a correção, que vai ser dada por o quê? Pelo peso atual, que é igual a 1, somado com 1, que é o quê? Agora sim, como o erro é positivo, eu substituo por 1, certo? Substitui por 1. Multiplicado por 10, que é o meu valor de entrada, e pela taxa de 20% agora, que eu fiz o ajuste, né? Me deu 3. Vejam como a correção acontece bem mais rápido. Ó. Ele saltou de 1 para 3. Antes ele tinha saltado de 1 para 2, quando a taxa de correção era de 10%, né? Então ele fez uma correção mais rápida. Saltou de 1 para 3. Minha nova correção agora passaria a ser, vejam bem, né? Vamos fazer, não custa nada, né?
eu tinha, então, meu peso igual a 3, eu tenho entrada 1, previsão 3, na verdade deu 16, 13 é o erro, portanto o erro é positivo. Meu novo peso vai ser meu peso atual, que é igual a 3, somado com 1, que é erro positivo, multiplicado por 1, que é o valor de entrada, e multiplicado por 20%. Meu peso passou a ser corrigido para 13,2. 3,2. Vamos para o próximo? Era 6. 6 vezes 3,2 vai dar 19,2. Tinha que ter dado 109, erro positivo de 89. Correção do erro, desculpa, correção do peso, 3,2 mais 1, peso, que é o erro positivo, né? Multiplicado por 6, que é o valor de entrada, multiplicado pela minha taxa, igual a 4,4. Vamos lá então, 4,4. Ok? Não vou fazer para todos, né? Vamos ver como é que ficam as outras correções. De 4,4 eu saltaria para 8,8. 8,8. De 8,8 eu saltaria para 13. Agora, quando eu tinha 13, olha o que eu tive, ó. Na leitura do valor igual a 11, ó. Vou colocar o 13 aqui. Quando eu li o valor igual a 11, o que me deu? Pela primeira vez, tá? Vamos ver se foi pela primeira vez mesmo nas simulações. Foi pela primeira vez, ó. Quando eu cheguei ao valor 13 e informei o valor 13 aqui, pela primeira vez, vejam bem, quando eu informei o valor 13 aqui, ele me deu o erro no de cima também, mas antes eu estava com o peso igual a 8,8, que não gerou aquele erro negativo, tá? Então aqui pela primeira vez é que eu tenho o erro negativo. Então de 13 eu vou fazer um ajuste para baixo agora, por isso, desculpa, aqui, né? De 13 eu vou fazer um ajuste para baixo agora pela primeira vez, porque aqui eu tenho então a informação do meu erro negativo. E o valor de entrada, 11. Então, 13 mais menos 1 vezes 11 vezes a minha taxa de correção, que me dão 10,8. Então, baixou de 13 para 10,8. Aumento para 11,8, aumento para 12,2. Em 8 correções de peso, ele entendeu que o peso que geraria menos erro seria 12,2. Obviamente, em outras passagens e outras correções de erro, nós teríamos mais precisão ainda e menos erro, portanto. Então, vejam que mesmo em 8 passadas, nesse último caso, um pouquinho mais aperfeiçoado, nós tivemos aqui o maior dos erros igual a 47, ó, né? No último modelo, ó, gerado. O maior erro igual a 47. Vamos ver, vamos comparar com aquele nosso modelo intuitivo, ó. A gente chegou a 13,5, né? E o maior dos erros em módulo era 40. Muito próximos. Ainda ganhamos, mas foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? A nossa intuição em 8 passadas ainda ficou melhor do que o computador calculando através dessa forma. Mas não teríamos como, certamente não teríamos como vencê-lo em 1000 cálculos, 10.000 cálculos, 500.000 cálculos, 1 milhão de cálculos. Certamente o cálculo do computador seria mais preciso. Essa é, na minha opinião, a correção, né, da fórmula do Perceptron. Deixa eu pegar um caso aqui, ó. Vamos pegar esse aqui mesmo, ó. Vamos baixar aqui o código do cálculo daquele aplicativo do Perceptron, então, que calcula o câncer de mama. Eu tenho ele escrito aqui, ó. Vocês vão ver que ele tem a mesma carinha, ó. No caso aqui ele tá escrito em linguagem C. A gente vai abrir, não tem problema. Vamos abrir direto. Fechar. Aqui nos metadados também, já que a gente está fazendo referência a ele, vale a pena citar, ó. São 30 variáveis. Aqui, ó, um total, ó, não chega a ser 700 como eu falei, né? São 357 exemplos de cânceres benignos e 212 malignos. Então daria 300, 400, 568. 568 casos, né? E aqui, ó, todas as variáveis envolvidas, ó. Então nós temos aqui um número de identificação, o diagnóstico, né, etc. Outras variáveis. Só que, na verdade, ele está dando uma descrição sucinta, porque as variáveis elas estão aqui, ó. Ok?
quem quiser pode baixar, pode executar, enfim, né, compreender. Então eu tenho na verdade 30 variáveis, com exceção desse diagnóstico que já foi uma alteração minha, né, para, no caso, fazer funcionar na linguagem de programação. Vejam quantas colunas eu tenho selecionadas aqui, ó, 30. 568, então eu devo ir até a linha 571 aqui, porque eu tenho 13 cabeçalhos ali, ó. Não, desculpa. Ah, não. 550, eu fiz o corte para poder fazer a validação. Então eu tenho linhas que não fazem parte do treinamento, né? Eu usei, na verdade, aqui 543, né? Então eu uso o restante para fazer a validação do modelo, né? Elas não fazem parte do treinamento. Mas são 30 variáveis aqui, processadas em 543 registros. E aí, nesse caso aqui, todas as correções que ele faz dá uma precisão altíssima, né? Certamente, como eu falei para vocês, muito melhor do que se fizéssemos a correção manual, né, dos erros. Isso funciona muito bem. E aqui vocês vão ver a correção, então, a fórmula de correção do Perceptron, que ela é idêntica ao que a gente construiu utilizando aquelas planilhas ali. Aqui estão os dados, já vamos entrar aqui, ó. Cálculo da saída, erro, olha os pesos, ó. Ou seja, meu peso da primeira variável leva em conta o peso da primeira variável mais o que? Taxa de correção ou taxa de aprendizagem, N, mais o erro, que é positivo 1 ou negativo menos 1, e o próprio valor lido de entrada. Então essa fórmula é idêntica a isso daqui que foi estudado e que foi construído nesse vídeo. Desculpa, essa fórmula aqui, isso, ela já está igual, né? É que na primeira ela não estava igual. Ou seja, que vale também para esse último caso, né, que a gente fez. Mas essa que foi selecionada já está correta. Realmente espero que tenham conseguido compreender. Esse é um vídeo que, na verdade, ele é um detalhamento, né? Nos outros vídeos em que eu falei do Perceptron, nós falávamos dessa fórmula, mas eu falava da fórmula de correção. Já disse que a coisa que mais me impressionava, desde que eu vi o Perceptron pela primeira vez, era a fórmula de correção de erros, né? E quando falava desse assunto, e estava falando lá no Arduino, de construindo algum experimento com inteligência artificial no Arduino, a gente passava rápido demais por isso aqui. Então eu sentia falta de que isso fosse compreendido de uma maneira um pouco mais aprofundada. E esses dois vídeos, então, contemplam essa carência que eu detectei, e eu espero ter sido claro, né, dessa forma de como que a gente faz e como que talvez os caras tenham pensado em chegar a compor uma forma. E é curioso, né? Mas boa parte, não vou dizer tudo porque eu procuro nunca usar essas palavras, mas boa parte de tudo que se desenvolveu da inteligência artificial até hoje, né? E vejam bem, nós estamos falando, vejam um exemplo do que eu acabei de dar, né? Do Perceptron conseguindo detectar com 30 variáveis e 530 registros ali uma precisão de 95.5, né? 96, quanto era mesmo? 95,45% de acerto, né? Conseguindo resolver um problema tão sério como é o caso do câncer, com tão poucos registros, né? No meu caso ali eu usei 550, né? 543, quantos foram registros, nem mesmo. Através de uma equação extremamente simples de correção de erro que usa um sinal de adição e 2 sinais de multiplicação. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.